Venha pra cá, vamos falar de Fla-Flu, hein? Só isso pra quinta-feira. Primeiro clássico do comando técnico do Felipe Luiz. E Mano Menezes e seus comandados na corda bamba, com aquele medo danado de voltar pro Z4. E quem traz as novidades pra gente, diretamente do Maracanã, é o Thiago Carvalho. Thiago, aquele bom dia especial pra você. Que tempo gostosinho aí, Thiago. Olha, Renato, muito bom dia pra você, bom dia pro Denilson. O tempo tá gostoso, gente, tá um sol, 28 graus, mas assim, tá um sol quente, mas com um ventinho. Não tá naqueles piores dias de Rio de Janeiro. Eu vou contar pra vocês, logo mais promete um clássico aqui no Maracanã com muitos desfalques. E pelo que a gente viu do Denilson jogando bola aí nesse final de semana, Dedê, tem espaço pra você nesse jogo de logo mais aqui, hein? Se quiser pintar no Rio de Janeiro pra jogar, tem espaço. Agora eu vou contar um pouco pra vocês os spoilers desses desfalques pra logo mais. Do lado do Flamengo, a data FIFA pesou bastante. Foram 6 jogadores cedidos pra jogar as eliminatórias em diversas seleções, 3 deles sequer vão ser relacionados pro clássico de logo mais contra o Fluminense. Então vamos lá, o De La Cruz não vai ser relacionado, assim como o Pulgar e o Gerson. Todos eles tiveram uma minutagem maior nas eliminatórias, então pelo desgaste físico vão ser preservados. A gente lembra que a prioridade do Flamengo nesse momento, é claro, é a semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians no próximo domingo aí em São Paulo. Agora, os outros atletas do Flamengo que também foram cedidos para seleções. O Varela teve uma luxação no ombro no primeiro jogo defendendo o Uruguai. Ele vai ser reavaliado ainda hoje, mas provavelmente não vai ter condições de jogo, então o Wesley deve ser o titular na lateral direita. O Arrascaeta e o Plata devem começar no banco de reservas. Com essas mudanças, alguns jogadores vão ganhar oportunidade. O Léo Ortiz, por exemplo, deve ir ao meio de campo para reforçar ali a dupla de volantes com o Alan. Ele já jogou alguns jogos ali como volante, e aí, caso isso aconteça, o Fabrício Bruno volta ao time titular. No lugar do Plata, mais à frente, o Michael deve ganhar uma oportunidade ao lado do Bruno Henrique e também do Gabigol. Já no Fluminense, a data FIFA nem foi um grande problema. Isso porque o Facundo Bernal e o John Arias, os dois jogadores cedidos pelo Fluminense para as seleções do Uruguai e da Colômbia, voltaram. Ontem já participaram ali à noite da concentração dos jogadores, já tiveram aquela resenha e hoje vão ser relacionados, devem começar no time titular. Por outro lado, a lesão do Thiago Silva, essa sim preocupa. O Thiago já desfalcou o Fluminense em 3 jogos aí, desde que levou a pancada no calcanhar. No jogo de ida contra o Atlético Mineiro pela Libertadores, precisou de uma injeção no jogo de volta da Libertadores para atuar com dores ainda, não se recuperou, chegou a treinar no último sábado, as dores persistiram e ele está fora do clássico. A boa notícia é que o Inácio volta ao time titular e deve ficar com a vaga do Thiago. A gente vai ver tudo isso detalhado na reportagem que a gente preparou. Um clássico marcado por desfalques. Logo mais, quando entrarem em campo no Maracanã, Flamengo e Fluminense vão ter escalações abaixo da expectativa do torcedor. Do lado rubro-negro, o principal vilão foi a temida data FIFA. Com 6 atletas cedidos às seleções, Gerson, Pulgar e De La Cruz sequer vão ser relacionados para o Fla-Flu. Arrascaeta, que atuou 45 minutos pelo Uruguai na terça, deve começar o jogo de hoje no banco de reservas. Mesma situação de Plata, que estava com a seleção do Equador. Varela vai ser reavaliado após ter sofrido uma luxação no ombro. Com as ausências, a tendência é que Alan, Alcaraz e Michael ganhem espaço. A provável escalação conta com Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Alexandro, Alan, Léo Ortiz e Alcaraz, Michael, Bruno Henrique e Gabigol. Esse será o primeiro clássico de Felipe Luiz como treinador profissional. Não vou olhar a tabela, não quero nem saber os outros resultados, não quero saber nada. Temos que fazer a nossa parte. O que acontecer depois não depende da gente, mas eu acredito sim que podemos fazer um final de campeonato excepcional. No Fluminense, a preocupação nem foi a data FIFA. Facundo Bernal e John Arias, que disputaram as eliminatórias, já retornaram e estão relacionados para a partida de logo mais. O que vem tirando o sono de Mano Menezes é a lesão de Thiago Silva. Recuperar o zagueiro era uma das prioridades durante a pausa do campeonato. Thiago levou uma pancada no calcanhar no jogo de ida das quartas da Libertadores, contra o Atlético Mineiro há quase um mês. Desde então, desfalcou o time em 3 jogos. Além do capitão, Mano Menezes também não poderá contar com Marcelo e Keno suspensos
além de Kevin Serna com lesão muscular na coxa. A boa notícia é o retorno de Inácio, recuperado do problema no menisco. O provável Fluminense tem Fábio, Samuel Xavier, Inácio, Thiago Santos e Diogo Barbosa, Facundo Bernal, Martinelli e Ganso, Lima, John Arias e Cauã Elias. Com 30 pontos, o Tricolor é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. A reta final do que temos que fazer para nos colocarmos melhor no campeonato, sairmos dos últimos 4 definitivamente. Bom, faz 9 clássicos que o Fluminense não consegue vencer, cariocas, claro, não é? E agora precisa do resultado, tem 30 pontos na tabela, tá ali na beirada do Z4, é o 16º colocado. Tem desfalques importantes, o Thiago Silva pela liderança, pela técnica, o Marcelo também pela experiência. Boa. E o Keno, que é um jogador de velocidade, um desafogo. Então, problemas para o Mano Menezes. Em contrapartida, no primeiro clássico do Felipe Luiz comandando o Flamengo, ele não vai contar, por exemplo, com o Pulgar, nem com o Gerson, e ainda está sem De La Cruz. O Arrascaeta também, eu acho, né? O Arrascaeta é preservado, deve ser para o segundo tempo. Mas pode ser que apareça. Na verdade, não há confirmação, né? Assim, Loirão, é o clássico, independentemente de quem joga, é aquele jogo diferente, né? Mais pra frente ele deve falar, por exemplo, do Grenal, que independentemente do momento do Inter, que é melhor hoje, o clássico sempre é um jogo muito, muito diferente, mas a situação do Fluminense, ela é perigosa. Eu acho que se o Fluminense conseguir vencer essa partida contra o Flamengo, aproveitar que o Flamengo tá sem essas ausências e pensando no final de semana, no jogo contra o Corinthians, é importante você tentar fazer uma partida equilibrada, tentar sufocar o Flamengo, lembrando que o Felipe Luiz, ele falou que quer um time muito intenso dentro de campo, fazendo aquela marcação alta, então de repente o Fluminense pode ter ali um contra-ataque, principalmente com o John Arias, que eu acho que é o jogador daí do meio de campo para frente, na escalação que a gente mostrou ali, pelo menos na prévia, acho que é o jogador mais importante. E o Flamengo, ele pode complicar muito a vida do rival e, ao mesmo tempo, ele tem a Copa do Brasil no radar. Então, ele não tem atenções só voltadas para esse clássico. Já o Fluminense é tudo ou nada. Jogaço, hein? Bom jogo, é. Agora, falando em jogo interessante... Tá dando migué. Ele vaza uma escalação e na hora vai com outra. Você acha que isso é possível? Claro, claro. Pelo que você está apurando, não. Vamos lá, Felipe Luiz jogou no Flamengo esse tempo todo. Tirando o Jorge Jesus, que trancava o CT, não entrava ninguém no CT. Ninguém entrava no CT sem autorização dele. Agora, o dirigente vai levar alguém para conhecer, para tirar foto. Na hora do treino, pode ir no dia que os caras não estavam lá. No dia do treino, só entrava quem trabalhava no CT. O português foi bem rigoroso, então não tinha essa história. Depois, todos os técnicos por lá passaram, o cara treinava um time e vazava, quer dizer, alguém vazava. O Felipe Luiz conviveu com isso tudo. Então ele sabe como funciona certamente, não é bobo. Então já deve ter tomado suas medidas ali, imagino. Pode ser que seja o caso. Vamos saber na hora, né? Se realmente vai ser... Como é que isso vaza? Ele treina um time, alguém observa e passa para o repórter. Lembrando sempre, o repórter que dá a escalação, ele não está fazendo nada errado. É digno de elogios. Ele recebe a informação. O trabalho do repórter é ter informação e publicar. Ah, mas atrapalha o time. Problema do clube. O repórter não tem que colaborar com clube nenhum. Ele tem que fazer o trabalho dele. É notícia, informação ele vai dar. O repórter não tem que colaborar com clube nenhum. Ele tem que fazer o trabalho dele. É notícia, informação ele vai dar. O clube que tem que tomar seus cuidados para não vazar, né? Daí criou-se esse personagem, o X9, que eu acredito que não é uma pessoa, claro. É mais uma pessoa em diferentes momentos que acabam passando informação para A e para B. Então a gente vai saber mais na hora. Se for essa escalação, também faz sentido porque, vamos lá, o Gerson jogou o jogo todo, né? O Pulga jogou também. O De La Cruz jogou o segundo tempo. E também um cara que fisicamente vem meio lá, meio cá. O De La Cruz jogou o segundo tempo? Segundo tempo, o primeiro Arrascaeta. Cada um jogou um tempo, um entrou no lugar do outro. Primeiro o Arrascaeta, depois o De La Cruz. O Varela está com uma lesão no ombro, é dúvida. Mas o Wesley, que vinha treinando, é o titular no momento. Quem mais? Fabrício Bruno não jogou. Esse eu acho que até pode ser que entre em campo, né? Não jogou. Estava em Brasília na terça-noite. Acho que ele pode jogar quinta-feira. Não correu, só treinou. Então eu imagino que talvez o Fabrício jogue. E os demais, um ou outro no banco. Talvez a Arrascaeta no banco, De La Cruz, não sei. O Gerson parece que ele vai poupar. O Gerson vem jogando todos os jogos, né? Vai segurar para o domingo. E ele treinou um time sem esses caras, né? Ele vem treinando um time sem eles durante a semana inteira. Então é possível que ele realmente use um time diferente e domingo ele coloque o que ele considera a força máxima, né?
E você acha que ele tá certo, Mauro? Cara, De poupar, tá, né? Porque o jogo de domingo agora é o mais importante pro Flamengo. E dá pra brigar pelo brasileiro. Vamos lá. Mas tá longe. O Flamengo tem chances remotas de ser campeão brasileiro. E o Flamengo depende só dele para ganhar a Copa do Brasil. Então, obviamente, depois de todas as bobagens que foram feitas no brasileiro, especialmente aquele time reserva contra o São Paulo, quando era líder com um jogo a menos, quando foi uma pataquada histórica, o jeito agora é priorizar a Copa do Brasil, não tem jeito. É diferente do Corinthians, que briga para não cair. Agora, se o Flamengo tivesse ali junto do Palmeiras e do Botafogo, embolado ali pertinho, aí seria outra história. Aí eu acho que teria que priorizar o jogo de hoje. Mas ele depende de uma série de situações. O Fortaleza, o Flamengo já pode passar pelos próprios esforços. Já podia, com o empate de ontem, mais ainda, né? Ele pode alcançar. Tem 2 jogos a menos em relação ao Fortaleza. Se ele vence esses jogos, já passa o Fortaleza. E tem confronto direto entre os dois lá no Ceará. Agora, para alcançar o Palmeiras e o Botafogo, ele tem que vencer os jogos, depende de tropeços dos dois. Então é muito difícil. Aí tem que priorizar o que ele tem, que é a Copa do Brasil. O Corinthians tem uma situação diferente. Ele tem que fugir do rebaixamento, né? Então fica aí essa dúvida. Para o Flamengo, me parece que não. E ele treinou outro time, como eu falei, esse tempo todinho. Foi o time que ele treinou, mais tempo foi esse time com reservas aí. Que deve ter, pelo que se especula, o Léo Ortiz no meio campo com o Alan e o Alcaraz, e o Michael, o Matheus Gonçalves, Bruno Henrique e Gabriel. E aí na defesa, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Alexandre. Isso, né? Rossi no gol. E aí a gente tem até que falar também, né? O Alan deve receber uma chance. Tava saindo notícia que o Alan tava insatisfeito. Insatisfeito tá a torcida do Flamengo, com o futebol que o Alan tá mostrando. Mas depois eu vi alguma coisa também dele negando e tal. Teve um boato que ele queria ir embora, que podia pra sair, mas depois eu vi também que tinha negado. Essas coisas. Que poderia até voltar pro Atlético Mineiro. O né? Atlético vai pagar de volta, o Flamengo pagou nele? O Flamengo pagou 8 milhões de euros, né? E assim, se ele realmente jogar, ele estaria passando de novo à frente do Everton Araújo. Tem que ver como é que ele está treinando com o Felipe Luiz. O Alan, até eu estava outro dia vendo dar um texto do André Rocha, ele definiu bem. O Alan não é aquele volante de forte marcação, que a torcida às vezes gosta, tipo o João Gomes, carrapato, briga e tal, desarma. Ele é um cara mais de controlar o jogo, controle de jogo, troca passe e tal. Não é esse cara, é mais de interceptar do que desarmar. Então, assim, esse cara ele tem que estar bem treinado, com mais confiança. Ele é um bom jogador. Agora, tem muito isso. O cara é volante, não é esse cão de guarda, como se diz. Somente no Flamengo. Esse pitbull, o pessoal já pega uma certa implicância. Mas ele tem qualidades, ele é um bom jogador. Agora, tem que recuperar a confiança, tudo. Talvez, se o Felipe está tentando recuperar o Gabriel, ele pode tentar recuperar o Alan, por que não? Né? Que é um investimento do clube e um jogador que não deu retorno técnico ainda. E a função de todo técnico é tentar recuperar o jogador que não está bem, claro. O cara é um ativo do clube, como se diz. Ó, a gente tem, eu vou ler aqui pra vocês quanto cada jogador do Flamengo jogou nessa data FIFA. De La Cruz não jogou contra o Peru, mas jogou 45 minutos contra o Equador. Esse aí, vai falar, esse aí, se talvez o Flamengo não tivesse colado com o Botafogo e Palmeiras, eu acho que jogaria. Você acha que o De La Cruz jogaria? Jogou só 45 minutos. Verdade. Completa os outros 45 minutos aqui. Arrascaeta jogou 90 minutos contra o Peru e 45 contra o Equador. Esse, pra mim, é o grande perigo. Porque ele já não vai muito bem fisicamente. Já jogou adoidado lá pela seleção do Uruguai. Contra o Equador ele jogou mal, nossa senhora. Foi vaiado, né? Saiu no intervalo. Assim. Todo mundo foi vaiado, né? Foi, o Uruguai tá jogando muito mal. A seleção toda foi vaiada. Aí a gente tem, mas jogou muito. Provavelmente não vai nem pro banco hoje. Esse aí tem que ter cuidado mesmo. Esse tem que cuidar. A quantidade de lesão que ele tem. Varela jogou 90 minutos contra o Peru, não jogou contra o Equador, porque o Mauro disse que sentiu aí o ombro. Plata atuou 66 minutos contra o Paraguai e 89 minutos contra o Uruguai. Também não tem que ir pro jogo. Gerson, 45 minutos contra o Chile e lindos 90 minutos contra o Peru. Pode rir, bobão. 90 minutos esplêndidos. O Peru bateu muito? Eu vou dizer que comigo o Peru não para de bater, irmão. Valeu, Caio. É o Léo Gnoli. Pulgar não jogou contra o Brasil, mas jogou 84 minutos contra a Colômbia. Também tira, velho Vamp. Mas tá fora.
Fabrício Bruno não foi utilizado. E é importante deixar claro também, que é uma boa informação pro Flamengo e péssima pro Fluminense, que o Thiago Silva segue sendo desfalque no Fluminense. Desde que o Thiago Silva chegou, ele foi muito bem no Fluminense. O zagueiro chegou a treinar no gramado no último fim de semana, mas não tá totalmente Esse só foi dois jogadores para a seleção, né? O John Arias e o Bernal, uruguaio. Uruguaio. É, foi pela primeira vez, mas não jogou. O Arias foi titular, né? O Arias jogou bastante. Agora é aquilo que eu falo, né? Não tem dinheiro que pague roubar o Vampeta nas apostinhas que a gente faz. Mas eu já mudo o meu discurso, porque tem sim dinheiro que pague, meu amigo. Porque com a Mega Sena e o ao viar na loteria, você jogou igual universal, o titular seria um baita desfalque. Thiago Fluminense e Alcaraz, ou seja, pro sábado você tem tempo de sorte, Brasil! Não dá mole, loteriauniversal.com, pra depois não se arrepender. Poxa, saiu a premiação e eu não fui. É na madrugada de sexta pro sábado, você tem tempo de sobra pra fazer a tua fezinha. A gente vai pra um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Bom, a gente segue no YouTube, né? Falando aí desse Fla-Flu, Thiago Silva não joga. E aí, a gente tem a cavalaria do Flamengo, como disse o Mauro. O Bruno, Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Alexandro. Alan, Léo Ortiz e Alcaraz, ou seja, Léo Ortiz de novo como volante. Michael ou Matheus Gonçalves, Bruno Henrique e Gabigol. Já no Fluminense, Fábio, Samuel Xavier, Inácio, Thiago Santos e Diogo Barbosa. Bernal, Martinelli e Ganso. Lima, Arias ou Marquinhos e Cauã Elias, o Arias também por essa situação de data FIFA, né? Ele joga na seleção colombiana, não se sabe se vai começar como titular, seria um baita desfalque aí pro Fluminense. Fluminense em clássicos desde a final do Campeonato Carioca de 2023, Bruno. Fla-Flu, 8 jogos, 4 derrotas e 4 empates, hein? Nos últimos 8 jogos, 16% de aproveitamento. Fluminense e Vasco, 5 jogos, só 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas, 33% de aproveitamento. Contra o Botafogo, 5 jogos, 5 derrotas, 0% de aproveitamento.